No ano passado, no Brasil, a Justiça recebeu 3 milhões de processos trabalhistas, uma das maiores quantidades do mundo. Quase todas as vezes em que um juiz do trabalho atua, está diante de uma fraude trabalhista. Toda vez que o trabalhador vai à Justiça postulando direito que foi sonegado durante o seu período de contrato de trabalho, ali há uma fraude. Muitas vezes a fraude repercute na sua própria vida. O trabalhador que é alvo da fraude, ele tem a sua vida também colocada em risco. Meu nome é Robson Guedes Pereira, tenho 38 anos, eu perdi meus braços, fui eletrocutado, acidente de trabalho. Fazia as minhas coisas todinhas, trabalhava normalmente. Robson era trabalhador terceirizado da Excelsa, concessionária de energia do Espírito Santo. 8 anos atrás sofreu uma descarga de 13.000 volts, que o deixou quase um mês em coma, 2 internado, e tirou para sempre seus 2 braços. Robson é vítima de várias fraudes trabalhistas cometidas simultaneamente pela Excelsa. A principal delas, a terceirização ilícita. Funcionário de uma empreiteira, ele não tinha carteira assinada, equipamentos de proteção adequados, sequer tinha capacitação profissional para trabalhar em redes de energia ligadas. Eu perdi os braços, mudou totalmente minha vida. A Excelsa atualmente responde a mais de 700 processos na Justiça do Trabalho. Além do movido por Robson, outro é de Fabrício, que perdeu um braço e uma perna em um acidente. A descarga foi de quase 7.000 volts. Foi enviado 2 equipes para o mesmo serviço, sem que nenhuma tivesse conhecimento disso, né? Quando comecei a executar o serviço no poste, a segunda equipe, digamos assim, que recebeu a ordem de serviço, depois de mim, foi para lá e fechou a chave. E ligou a chave, na hora que eu estava com a mão no cabo. A sensação é de dormência. Uma dormência com um pouco de dor. No Brasil, infelizmente, quando a gente fala em terceirização, na verdade a gente está falando de, regra geral, precarização das relações de trabalho. Podemos usar a expressão bucha de canhão, entendeu? Porque é para fazer o mesmo serviço, que é o objetivo fim da empresa, mas na situação de risco coloca um empregado que custa menos ou um empregado menos preparado, até porque os próprios empregados da Excelsa muitas vezes se recusam a fazer os serviços de risco que os empregados das empreiteiras não podem se recusar. No Brasil, 8 em cada 10 acidentes de trabalho registrados ocorrem com trabalhadores terceirizados. Além de correr mais riscos, eles ainda ganham quase 30% menos, trabalham mais horas e duram menos tempo no emprego. O treinamento deles é maior, equipamento de trabalho, digamos assim, ferramental, veículo, tudo é melhor, porque eles têm que dar o exemplo. Apesar de ser o mesmo serviço que você executa, igual ao deles, mas como você é de uma dor empreiteira, não interessa. Em 2013, protestos tomaram conta das ruas de várias cidades pelo país. O Rio de Janeiro registrou alguns dos mais violentos. No meio deles, Lina Soares, 24 anos. Ela foi enviada às ruas para cobrir as manifestações como se fosse uma repórter profissional, mas não é. Lina era estagiária de jornalismo da nova geração de televisão, a NGT. Sim, eu realizei uma manifestação, foi até na manifestação que Santiago Andrade veio a falecer. Eu fiquei presa dentro da estação da Central do Brasil, com bombas, pessoas correndo. Eu tive que fazer essa matéria mais um colega, mais 2 estagiários, uma menina da produção e o cinegrafista. De acordo com essa procuradora, o estágio irregular é outra fraude bastante comum. As empresas utilizam o estagiário não como aprendiz, mas para substituir a mão de obra profissional a um custo bem mais baixo. Só o pagamento de uma bolsa auxílio e do vale transporte. E o estágio ele não tem vínculo de emprego. É diferente de um trabalho normal em que há o vínculo de emprego e a garantia de todos os direitos desse trabalhador. Eram 2 formados para 15 estagiários. O estágio, na verdade, ele é um ato educativo, que deve ser realizado como complementação do ensino e da aprendizagem para preparar o estudante para o mercado de trabalho. Eu não sei se eu fazia as coisas certas em relação à TV, porque como a gente fazia tudo sozinha, a gente acabava fazendo coisas erradas.
Um levantamento do Ministério Público do Trabalho encontrou mais de 11 mil autuações por fraudes trabalhistas apenas no ano passado. Graças a empregadores que estão sempre agindo contra a lei, o Brasil ainda ocupa uma incômoda posição entre os líderes mundiais do desrespeito aos direitos do trabalhador. Ele, para o empregador, é um elemento a mais, é uma coisa, é uma mercadoria. Ele apenas utiliza o trabalhador como uma forma de ter um ganho maior. E se esse ganho se traduz numa perda de direito trabalhista, ele realmente não se importa. Nós temos que ter incansavelmente formas mais efetivas e mais diretas de combater as fraudes na relação ao trabalho. E conseguimos, apesar de toda a dificuldade, apesar da possibilidade que um fraudador tem de criar fatos e situações diferentes e novas, nós também temos condições de criar e buscar formas novas de combater as fraudes na relação ao trabalho.